Meu amigo, eu sei que você jogou muito Gran Turismo quando você era criança. Você tem um Galante, então não precisa me dizer. Tactical nuke incoming! Oh Deus, é um Galante V6. É um carro que eu tenho até um certo medo de falar alguma coisa e do nada brotar um fã de JDM aqui do chão pra me cobrar. Muita gente me pergunta sobre esse carro e a única coisa que eu penso sobre ele é: vocês lembram desse carro? Esse carro realmente existiu no Brasil ou foi uma alucinação coletiva? Não foi por boa vontade que esse carro foi vendido aqui. Em 2001, se você fosse numa concessionária Mitsubishi e quisesse algo para andar com requinte e conforto nas ruas de São Paulo, só tinha um pequeno probleminha. Esse carro em 2001 custava quase 76 mil reais. Vocês têm ideia quantos dinheiros eram 76 mil reais em 2001? Novamente, obrigado calculadora do cidadão por mais uma informação de cair da cadeira. Em dinheiro atual, esse valor daria em torno de 308 mil reais. Sim, 308 mil reais por um Mitsubishi Sedan aspirado, sendo que por aqui a marca sempre foi conhecida pelos seus utilitários e TVs de tubo. A gente tem que agradecer a meia dúzia de malucos endinheirados que compraram isso aqui 0 km. Sem vocês, esse vídeo não ia sair. E esse carro ser caro não é porque todos os carros da época eram caros, ou porque esse carro era importado e só por isso ele é caro. Não. Ele era precificado de uma forma meio maluca mesmo. Dava pra comprar uma A4 Turbo alemã e ainda sobrava. Dava pra comprar uma Maré Turbo Weekend e ainda sobrava pra dar entrada numa casa no interior. E olha, pode parecer loucura o que eu vou dizer agora, mas mesmo no auge da bolha dos carros japoneses, se você tivesse comprado uma Maré Turbo, guardado junto com os 20 mil reais que iam ter sobrado como uma forma de investimento, teria sido uma ideia mais inteligente do que comprado um Galant. Porque mesmo depois de todos os memes, a Maré Turbo deu um glow up e hoje é um carro valorizado, tá caro achar uma. E o Galant, mesmo que tenham poucos, ninguém quer essa bronca e dá pra achar por menos de 30 mil uma inteirinha. Sendo sincero, a única parte boa é que dá pra zoar seu amigo rondeiro porque o Galant é um JDM de verdade. Mitsubishi Galant VR V6 2001. Eu dei mole demais nessa vida. Enquanto eu ficava vendo desenho de manhã, eu deveria estar comprando terreno e um Corsa GSI como investimento. Estamos falando da 8ª geração do Mitsubishi Galant. Sim, em 2001, esse carro já estava na sua 8ª geração. Para os nerds, pode chamar ele pela plataforma, a famosa EA. Esse carro teve vários nomes pelo mundo. Pode ser chamado de Mitsubishi Aspire, de Mitsubishi MX ou MF, ou Mitsubishi VRG, Mitsubishi VRM e a famosa Mitsubishi Legnum, que eu sei que você conhece essa por causa do Gran Turismo. Era a versão perua desse carro, e não fique triste porque ela não vendeu aqui. Basicamente, ela não vendeu em lugar nenhum do mundo. Apesar de ter sido trazido para o Brasil importado do Japão, foi sim um carro que foi fabricado na América Latina, mais especificamente em Barcelona, na Venezuela, de 1997 até 98. Ele foi vendido lá com MX ou MF. Então assim, por gentileza, faça o L, mano, mas faça o L imediatamente. Inclusive, essa criação de Akinori Nakanishi foi fabricada em todos os continentes, exceto na África, para surpresa de absolutamente ninguém. Até porque a marca estava mais preocupada em minerar nessas áreas do que vender seus carros, porque é dali que viriam as refinarias que viriam para ser usadas para construir seus carros, ou simplesmente para fazer laps. Sim, a Mitsubishi faz laps, você sabia, mano? Muito bons por sinal. O Mitsubishi Galant é um carro que infelizmente não alcançou as expectativas do público brasileiro, e nem mesmo do americano. Falaremos disso aqui daqui a pouco, mas o importante é entender que a plataforma EA surge em 1996. A Mitsubishi teve a ideia de remodelar um carro que nos anos 90 era visto como o Lancer da sua época. Uma plataforma de carro compacto que chegou a ser comparada à BMW i30 nos seus tempos áureos. Sim, ele era bem maior do que a plataforma do VR4 dos anos 90, que foi conhecida por ser uma cadeira elétrica. Em 96 ele passou a ser uma plataforma para carros de vovô. Foi desenvolvida especificamente para atender ao público norte-americano. É um carro meio pesado, pesava 1.355 kg e nos Estados Unidos exclusivamente foi vendida com câmbio automático de 4 marchas. O mesmo aqui do vídeo. Estamos basicamente falando do Accord da Mitsubishi. Eu gostaria de estar falando isso sem ironia, mas é o fato. E isso também não torna esse carro ruim. O Accord também tinha um câmbio automático de 4 marchas e uma versão V6. O grande problema do Galant nunca foi sua configuração. E antes que você me pergunte, não, ele não era um carro pelado. Sua interna, mano, tinha um acabamento impecável, com acabamentos imitando madeira e com madeira de verdade no volante Nardi original. Era um carro que já vinha com ar-condicionado digital e direção hidráulica como padrão, sem contar no conforto e espaço interno que são destaques até hoje. Mitsubishi Galant VR V6 2001. Se esse carro fosse um speedrunner, ele jogaria na categoria desvalorização competitiva N%.
Sua aparência era imponente, e o seu motor 6A13 V6 de 160 cavalos tinha 22 kg de torque, e é algo que dá pra sentir até hoje, mano. Era um conjunto muito agradável de se dirigir, mesmo sendo um carro de tração dianteira. Ainda assim, ele não fez tanto sucesso quanto o Honda Accord e o Toyota Camry. Na real, ele não fez um décimo de sucesso com seus rivais, que hoje estão firme e forte, enquanto a Mitsubishi se rebaixou a nada. De certa forma, isso é um pouco lamentável. O Galant teve a sua história bem prejudicada, e isso não significa que o carro não fosse bom. Ele continua sendo um V6 de tração dianteira bastante confortável, que anda bem e que faz de tudo que um Accord ou um Camry fazia. Mas infelizmente, quando comparamos aos seus rivais, foi insuficiente. Ele não tinha a confiabilidade da Toyota, nem a jovialidade da Honda. A Mitsubishi tentou, mas ficou estranho. O Galant tentou ser um carro jovem, olha esse desenho, mano, as linhas agressivas, a cara invocada. Ele tentou muito mais que os seus rivais. Mesmo assim, ele acabou vendendo pra galera mais velha, porque quem poderia ter um carro desse, pelo menos aqui no Brasil, já estava na crise da meia-idade. Quem era mais velho queria algo mais tranquilo, mais pacato, e quem queria uma Mitsubishi queria uma L200 ou uma Pajero Sport. Aqui parece que nunca teve um baita apelo para a linha de carros comum da marca dos Três Diamantes. Eram carros que estavam destinados ao fracasso. O problema maior não eram que eram carros ruins, só nunca entendemos para quem a Mitsubishi queriam vender esses carros. A marca cresceu com o apelo de ser uma marca off-road, até o seu carro esportivo era feito para encarar os ralis mais cabulosos. E aí tinha um sedanzão caro dando mole ali no showroom. Mitsubishi Galant VRV6 2001. O equivalente àquele cara que sempre andava com os caras populares da escola, mas nunca era realmente do grupo. Ele só estava ali para pagar um pau e pagar o lanche do recreio. A história do Galant é mais interessante do que a gente imagina. Ele surgiu em 1969 como Colt Galant, um sedã compacto, acessível e eficiente com motores pequenos. Sim, é curioso pensar que o Galant foi o Colt, ou talvez o contrário. De qualquer forma, isso aconteceu no Japão pós-guerra, quando o objetivo era competir com sedãs como o Nissan Bluebird e o Toyota Corona, que eram classificados como city cars, ou simplesmente meios de transporte. Eram aqueles carros que você podia ver se eram destruídos no filme do Godzilla, ou simplesmente carros que eram feitos para serem enchidos de arroz ou peixe e atravessar a zona rural. Eram quadrados, pequenos, simples e meio toscos. Muita gente fala dos Ladas, mas é porque nunca conviveram com o Toyota Crown dos anos 70. O tempo foi passando e o interesse no rally foi crescendo, então em 1987, o Galant VR4 se destacou no rally, utilizando-se de um motor 2.0 turbo e tração integral. Sim, era o mesmo motor e caixa do Eclipse, o famoso 4G63. A versão VR4 foi desenvolvida 100% para performance e marcou a entrada da Mitsubishi nos rallies. Só que antes de falar da história do Galant, temos que falar o que era o Rally dos Mil Lagos da Finlândia. Na real, vamos falar mais ou menos o que é um rally de velocidade. Resumindo bem, o rally é uma categoria de corrida que envolve trechos de fora de estrada e trechos dentro da estrada, com metas de tempo por trecho ou por uma linha de chegada, que pouco importa de como você vai chegar. Se você tem interesse que a gente fale um pouco mais de rally, mano, comenta aí, velho, eu gosto, mano, vou mentir não. Lembrando que existem vários tipos de rally, como por exemplo o rally cross country, o famoso rally dos sertões ou Dakar, são modalidades diferentes com o mesmo conceito. O Rally dos Mil Lagos é oficialmente conhecido como Rally da Finlândia, é uma das etapas mais icônicas do Campeonato Mundial de Rally. Ele é realizado anualmente até hoje na região central da Finlândia, muito próximo à cidade de isso aqui. Sério, não dá pra entender o que é isso aqui, mano, não sei falar isso. Como é que eu vou falar uma palavra que tem JYVA com 2 pontos em cima, SKYLA com 2 pontos em cima? Não dá pra falar. Tá aí, mano, esse é o nome. Essa etapa do rally se destaca porque é uma região que mistura trechos de pista asfaltada com trechos de cascalho, com direito a curvas brutais e muitos saltos. Tudo isso na volta de rios que deixa a parada ainda mais perigosa. O Rally do Mil Lagos foi realizado pela primeira vez em 1951 e rapidamente se tornou um dos eventos mais prestigiados do WRC. Em 1989, a Mitsubishi Motors participou do Rally de Mil Lagos e acabou vencendo. Esse foi o terceiro rally que a Mitsubishi participava naquele ano e já estava levando o W. Com isso, a marca se animou e tentou competir em mais eventos de rally naquele ano. Eles participaram do famoso Rally Hack, o antecessor do Rally da Grã-Bretanha. Escolheram mais um piloto e participaram com um Galant VR4. Ele conquistou a vitória no geral naquele ano e seu outro piloto terminou em quinto no mesmo evento. Foi um grande sucesso para a equipe e para a marca que venceu 2 dos 4 rallies mais importantes daquele ano. Mitsubishi Galant VRV6 2001. Às vezes, do nada, as coisas vão lá e dão certo. Passada a boa fase, a marca esperou a virada do ano e em 1990 houve uma mudança nas regras da categoria que criou uma limitação no número de motores permitidos por etapa. Agora as equipes não podiam mais trocar tantas vezes de motor, seja por quebra ou por qualquer estratégia. Com isso, o Galant VR4 teve que sofrer algumas mudanças em seu projeto. No Rally do Mil Lagos de 90, foi instalado um novo diferencial central de acoplamento viscoso. Eu não entendi nada que eu acabei de falar. Se você entendeu, comenta aqui embaixo e explica pra rapaziada o que seria um diferencial central de acoplamento viscoso.
O projeto deu certo e funcionou perfeitamente, e com isso a equipe conquistou a 3ª posição no campeonato de construtores, mas não garantiu sua vitória naquele ano, infelizmente. No ano seguinte, 1991, a Mitsubishi introduziu mais uma evolução no Galant do Grupo A, e mais uma vez terminou em 3º no campeonato de construtores. Ao que tudo indicava, a marca acabou se frustrando um pouco e já estava estudando uma nova plataforma. Só que isso não parou os esforços da equipe. Em outubro de 1991, Shinozuka se tornou o primeiro piloto japonês da história a vencer uma etapa do WRC, isso no Rally da Costa do Marfim. Um fato marcante que eternizou o Galant no coração de vários japoneses. Apesar de serem conquistas pequenas, eram constantes e a plataforma era vista com bons olhos e ótimo potencial para o futuro do Grupo A no Rally. Só que isso não foi bom para o Galant, porque vinha aí um novo projeto que tirou o protagonismo dele, e esse projeto foi o Lancer Evolution de 93. Isso fez uma mudança de visão dentro da marca, que agora achava o Galant ultrapassado, e isso refletiu na nova geração. Não poderia mais ser apenas um sedanzinho, agora tinha que ser algo a mais. Ele tinha que subir de categoria, mas sem nenhum glamour. O Evolution, quando chegou, tomou o mundo de assalto e rapidamente ninguém mais queria saber do Galant. Ninguém nem se lembrava o que era. Mitsubishi Galant VR V6 2001. O carro que andou para que o Lancer Evolution pudesse correr. O Galant VR V6 de 2001, embora não fosse tão radical quanto o VR4, que era uma ratoeira absoluta, oferecia um bom equilíbrio entre potência, conforto e um pouco de estilo. Dito isso, que tal uma história incrível sobre a sociedade americana e o Galant? Nos Estados Unidos, os Galants dos anos 2000 acabaram sendo vistos como um carro de sucata, devido a um erro intencional da Mitsubishi. Em 2002, especificamente, a Mitsubishi tentou competir com a Toyota e a Honda nos Estados Unidos, lançando uma promoção em que você podia comprar esse carro sem nenhuma entrada. Até aí, sem grandes novidades para nós brasileiros. O problema era, a promoção não oferecia meses gratuitos, ela apenas adiava os pagamentos que se acumulavam. Sim, eu vou repetir. Essa promoção apenas adiava os pagamentos mensais por um período definido pelo contrato. Quando o tempo acabava, todo o dinheiro acumulado precisava ser pago. Se você achasse ser uma boa ideia pagar apenas 12 meses depois, você recebia uma cobrança enorme cumulativa de 12 meses depois. Esse detalhe estava escondido nas letras miúdas e muitos consumidores acabaram endividados. Alguns casos de cobrança foram até mais extremos. Pra você poder entender legal, mano, pensa que você tem que pagar R$1.000 todo mês por um carro que você pagou nas parcelas de 60 meses. Imagine que não existia um contrato no momento da data que você teria que pagar, mas todos os mesmos R$1.000 vão se acumulando e de repente 12 meses depois você recebeu uma cobrança de R$12.000 para pagar de uma vez só. Ninguém te avisava que você tinha que começar a guardar dinheiro a partir do momento que você comprou o carro. Era uma paulada do nada. Não era como se o departamento financeiro estivesse explicando tudo bem bonitinho de forma clara e fácil para entender antes que aqueles homens de constante angústia assinassem seus contratos. E logicamente, no país que tem o tipo de contrato para você poder ter uma plataforma ali de filmes digitais, se assina e isso te ausenta de ter responsabilidade sobre uma pessoa que morre em seu parque, claramente foi um desastre. Mas não pra galera que eram os empresários ali, sim pra classe trabalhadora. Quem diria? Esses carros viraram uma festa dos guincheiros, mano. Por meses e meses apreendiam esses carros para eles poderem ir para o leilão. E antes que você pergunte, não foi só o Galant. A Pajero e todos os outros modelos populares dos anos 2000 da marca também foram uma armadilha pronta para vítimas dessa linda extorsão praticada contra o trabalhador. Mitsubishi Galant VR V6 2001. O carro oficial da pessoa que esconde dinheiro debaixo do colchão. Chega de história triste sobre o Galant, vamos contar uma história feliz, que é a história desse Galant com seu atual dono. Ele tem esse carro há mais ou menos um ano e obviamente ele foi um jovem fisgado pelo Gran Turismo, o real criador da bolha dos carros japoneses. Quando ele fez 18 anos, ele procurou um Galant, mas só achava porcaria. E segundo ele, foi até sorte, mano, porque se tivesse comprado um, ia ter feito uma cagada máxima e provavelmente nunca se recuperaria financeiramente desse erro. Tempos depois, ele foi morar em São Paulo. Nossa, mano, meus pêsames, tá? Eu não desejo isso nem pro meu pior inimigo, mano. Ele já tava meio por fora desse negócio de ter carro pra projeto e carro mesmo era pra ir e voltar do mercado. Até o dia que ele conheceu esse canal caótico chamado Carro de Review e teve seu interesse por carros renovado. Então, procurando sobre carros que ele curtia quando mais novo na internet, ele acabou encontrando esse Galant dando mole e descobriu uma verdadeira raridade. Ele vinha com todo esse kit aerodinâmico e a maior sorte de todas, o carro estava na cidade dele. Então foi combinado um test drive e logo deu negócio. Como todo carro importado dos anos 90, nada são flores por muito tempo, e ele começou a ter dificuldades para achar algumas peças e mão de obra qualificada. Mas o projeto nunca lhe deixou na mão, e a melhor parte é o carro favorito do filho dele para ir na escola. Eu acho muito fofo as histórias, mesmo sem o áudio do dono, é verdade, eu não tô tendo um delírio nem uma egotrip, tá? Mas eu realmente acho fofo que esse canal pode ser o reacendedor das chamas automotivas da galera.
De verdade, eu nunca achei que teria esse poder, mas talvez eu seja um influencer de fato, mesmo que eu tenha medo do que isso pode acabar virando. Mitsubishi Galant VRV6 2001. Desculpa galera, eu não queria comprometer a vida de vocês com um carro velho, perdoa. Embora o Galant V6 e o Mitsubishi 3000 GT compartilhassem a mesma filosofia da marca, os motores eram diferentes. Não, o seu Galant V6 não tem a mesma mecânica da Ferrari japonesa, embora sim ela já tenha vindo em suas gerações passadas, como por exemplo na versão Galant Sport GT 94, com um motor parecido na litragem e biturbo. Mas sinceramente, mesmo que viesse, essa nunca foi a ideia do carro. O Galant dos anos 2000 é terrivelmente sóbrio. Não era a proposta dele trazer inovações incríveis, e sim ter um produto bom. Apenas isso, um carro bom. Quer saber qual que é o grande problema do Galant? A Mitsubishi. Enquanto a marca se queimava em 2002 com os financiamentos acumulativos, a sua concorrência era líder de mercado há 5 anos em literalmente o mesmo segmento. Comicamente, as mesmas decisões que queimaram a marca nos anos 2000, hoje são usadas pela concorrência. O Galant foi usado como plataforma até pela própria AMG. Sim, existia uma versão absolutamente lendária nomeada de Galant AMG Type 1, mas a própria marca não valorizou seu carro e no fim das contas deu lugar ao Lancer, que assumiu o papel de ser um sedã médio. Enquanto o Galant em suas versões mais básicas não devia nada a ninguém, mas também não se passava. Culpar a concorrência é fácil. Afirmar que um Corolla, um Camry, Accord ou um Civic venderia muito mais que um Galant é fácil. Difícil talvez fosse implementar aquele sistema de esterçar 4 rodas ao mesmo tempo, antes do Nissan Skyline. Lembra? O 3000 GT teve esse recurso. Eles poderiam ter lançado, mas falaram: ah não, deixa pro carro que todo mundo puxa o saco. Talvez o Galant tenha sido um carro à frente do seu tempo, que foi sendo envenenado aos poucos para dar lugar a um carro menos especial, mais comum e mais do mesmo. O negócio é que ele, pra mim, foi o início do fim da era de ouro da Mitsubishi. Essa geração foi o início da marca divertida dos rallies, indo para ser uma marca de carros mais corporativos. O Galant de 8ª geração é isso. Era a Mitsubishi perdendo seus traços e dando lugar para um consultório de dentista moderno. Eu sempre vou ter saudades da Mitsubishi antiga, mas aceitem, ela nunca mais vai voltar. Podem desenterrar seus Play 2 e botar pra torar no Gran Turismo, porque da Mitsubishi eu não espero nada de bom vindo por aí. Mitsubishi Galant VRV6 2001. Enquanto o escândalo do Dieselgate acontecia, a Mitsubishi Motors revelou que escondia registros de segurança e de reclamações de clientes para inflar a qualidade de seus veículos. Só que ela estava tão em baixa que ninguém ligou.